Graça e paz. Em, em Gênesis 37 fala sobre José ser vendido pelos seus irmãos. Eu gostaria de comentar um pouco sobre essa história. Não vou ler o capítulo todo para a gente não se estender muito, mas o que eu queria dizer para você é que, embora nós não entendemos os projetos de Deus na nossa vida, nós só precisamos crer. Porque assim, quem conhece a história de José sabe tudo o que ele passou, sabe que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, sabe que eles tramaram a morte dele e sabem também que eles sentiram muita inveja de José, né? Por conta do pai ter dado a túnica para ele, por conta do pai tratar ele melhor, porque ele era o filho da sua velhice. E olha, você pensa bem o que as pessoas são capazes de fazer por conta de inveja, por conta de ciúmes. Isso é uma coisa maligna. Ore o Salmo 91 todos os dias na sua casa e te entrega a tua vida nas mãos do Senhor para que Ele venha te proteger, para que Ele venha te guardar das investidas do inimigo, né? Porque aqui fala, né, em Gênesis 37 sobre a história de José, essa história que mexe tanto com a gente, né? Que mexe tanto com a gente, porque as apunhaladas, elas sempre vêm de onde a gente menos espera. Você imagina que José estava preocupado de ser morto pelos seus próprios irmãos, de ser traído pelos seus próprios irmãos, de ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Jamais isso passou pela cabeça dele, né? Mas desde cedo Deus já falava com ele, Deus dava revelação para ele em sonhos, como deu a revelação do feixe, que ele falou que o feixe dele era o maior, estava no alto e os outros feixes estavam rodando em volta. E depois ele fala do sol e a lua, né? E as estrelas ali, tipo. Aí o pai dele teve aquela revelação daquele sonho e ele mesmo repreendeu o filho, dizendo: Mas como assim, filho? Você quer dizer o quê? Que nós nos inclinaremos a você, né? E assim, Deus, ele é muito maravilhoso na nossa vida, muito maravilhoso, né? E nós não conhecemos as estratégias de Deus, ele não trabalha como nós trabalhamos, né? Só nos basta confiar e entender que no final tudo dá certo. Agora você imagina o José, que ele poderia ter sido morto, que ele poderia ter sido comido pelos bichos, que ele poderia não ter prosperado, que ele poderia ter morrido, que ele poderia ter fraquejado, poderia ter fracassado, né? Mas ele sempre foi muito atencioso com o pai dele, e o pai dele ensinava ele a ler, né? Ensinava as letrinhas lá, né? E ele cresceu como uma pessoa de caráter, ele era diferenciado dos irmãos dele, né? E por mais que ele passou por tudo que ele passou, ele tinha a presença do Espírito Santo na vida dele, né? Tanto que ele era muito usado nos sonhos, e foi através dos sonhos que Deus colocou ele no lugar de honra, né? Porque quando ele estava na prisão, né, e ele foi chamado para revelar os dois sonhos, né? E a partir dali a vida dele passou a ser uma vida de vitória, uma vida de sucesso. Mas se tudo aquilo que se passou não tivesse passado, ele não teria chegado aonde ele chegou. Isso é uma bela reflexão para a nossa vida, que para a gente não ficar reclamando das coisas que a gente passa, né? Dos lugares onde a gente não é bem-vindo, por a gente ser rejeitado às vezes, né? Porque pode um pai, pode uma mãe, né, se esquecer do seu filho, Deus, ele jamais se esquece de nós, né? E assim, essa história de José, ela dá assim um up na nossa vida, assim, porque a gente diz assim, nossa, como José sofreu. Como José sofreu, ele trabalhou como escravo, ele apanhou, ele foi preso, né? E eu acho que o que dói mais, gente, o que dói mais é você ser traído. Você já foi traído por alguém? Gente, isso dói demais. Você já foi abandonado por alguém? Isso dói demais. Principalmente quando é alguém próximo, quando é alguém de sangue. É algo que você não entende.
sabe? É algo que você não entende, não entra na sua cabeça, não encaixa, né? Então, quando ele passa por tudo isso, e quando os irmãos dele reencontram, quando o pai dele reencontra, e vê que aquele sonho dele era revelação, que tudo aquilo se tornou verdade na vida de José, né? E José ainda ajuda os seus irmãos, perdoa os seus irmãos, né? É, ainda passa a velhice do pai dele, né, ao lado dele. É incrível, gente, é incrível como Deus faz na nossa vida. É por isso que eu amo tanto esse Deus. Eu amo tanto esse Deus porque essas histórias, elas nos aproximam cada vez mais de Deus. Elas nos dá força para a gente seguir em frente, nos dá força para a gente entender que Deus ele tem um projeto na nossa vida que nós não entendemos, mas que mais na frente nós vamos entender. E essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje, tá? Que Deus te abençoe.